Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. A coisa mais deliciosa do mundo é o grits. Mesmo que não tenha manteiga, é quase sem açúcar. O cardápio do hospital infantil não era muito variado. De manhã, o corredor se enchia com o cheiro de leite queimado e, em seguida, a porta que levava à escada se fechava e a distribuidora fazia rolar um carrinho com pratos. Angélica seguiu a mulher corpulenta como um rato segue um flautista mágico. Sua mãe não lhe trouxe uma xícara novamente? Perguntou a distribuidora. Angélica apenas balançou a cabeça, sem corrigi-la. Tia Lucy não era sua mãe, mas sua madrasta. Mas isso não importava. E sobre a xícara, você pode pedir à vizinha vovó Selena, se ela vier visitá-la novamente. A vovó Selena sente pena do menino desde o dia em que viu a madrasta alimentando-o com comida de cachorro. Por quê? Se você a salgar, ela é bastante comestível. Você pode comê-la. Angélica parou no distribuidor assim que levou seu carrinho para o recreio, chamado aqui de Ocantina. E ela comeu seu mingau primeiro. E alguns pedaços de pão branco seco e um copo de cacau. Nem todos os pacientes da ala infantil saíam para tomar café da manhã. Ninguém gostava da comida. Eles traziam algo melhor de casa. E Angélica estava perdida, não sabia o que fazer. Normalmente, quando recebia algo saboroso, ela estava acostumada a prolongar o prazer por muito tempo. Mas é difícil quando se está com fome. Mas ainda assim, você come melhor se pegar um pouco de comida em uma colher e saborear cada mordida, cada gole. Mas aqui a distribuidora certamente começará a apressá-lo, ela quer ser livre e ir embora o mais rápido possível. E se você se livrar do mingau rapidamente, ela certamente lhe dará outra porção, porque ainda tem um pouco. Ocasionalmente, eles dão um ovo além do mingau. É um verdadeiro banquete. Aqui você pode comer migas por um longo tempo. O melhor de tudo em sua curta vida, e ele ainda não tinha 10 anos de idade, Angélica conheceu a fome. O período mais feliz para ele foi sua primeira infância, quando seu pai ainda estava vivo. Angélica achava que ele era o melhor homem do mundo. Ainda havia fotos no álbum, e uma delas ainda estava pendurada na parede. O pai, muito jovem, magro, colocou o pé no degrau de seu helicóptero. O filho se lembrava disso de forma um pouco diferente, embora essas lembranças fossem confusas, é claro. Afinal de contas, vários anos haviam se passado. Mas ainda assim, ele imaginava seu pai mais pesado, sem sorrir, sempre com alguma tristeza oculta nos olhos. Era surpreendentemente silencioso perto dele. Uma vez que seu pai havia jogado Angélica no ar, e o garoto não estava nem um pouco assustado, ele sabia que seu pai o pegaria. E assim foi com todo o resto. O que quer que acontecesse na vida, o pai era sempre responsável por tudo, ele assumia a responsabilidade de resolver os problemas. E com ele por perto, a família inteira se sentia como uma parede de pedra. E a tia Lucy não era como é agora. Para Angélica, ela parecia uma garotinha com um rabo de cavalo amarrado em um laço. Tia Lucy ria com frequência e fazia tortas com batatas, repolho e maçãs. Ela preparava sopa de beterraba em uma panela grande. A casa era limpa e cheirava a alegria. Sim, lembrando-se daquela época, Angélica tinha certeza de que a alegria tem cheiro de piso recém-lavado, de tabaco do papai, de massa folhada. E a alegria também é como os pingentes multicoloridos do lustre de cristal, que iluminam todo o cômodo e dançam nas paredes. A filha da tia Lucy, Kate, era como Angélica, mas havia 2 crianças na família. E se, às vezes, Angélica cedia a dar a ele o melhor bolo ou um brinquedo novo, era apenas porque ela era uma menina e ele era um futuro homem. E não era bom ser ganancioso. E então o pai morreu. As mães de outras crianças mentem para os filhos, dizendo-lhes que seu pai era piloto militar e sofreu um acidente. Talvez realmente não exista um pai, tudo isso é um consolo para as crianças. Quanto ao pai de Angélica, foi realmente assim.
Um defeito no helicóptero acabou se tornando um acidente fatal. Naqueles dias, parecia a Angélica que a única pessoa próxima a ele era a tia Lucy. Ela chorava tanto e com tanta amargura pelo marido. Ela deve tê-lo amado muito. Kate não sofreu nada, embora seu pai a tenha mimado. Ele lhe dava bonecas e vestidos, colocava-a em seu pescoço, carregava-a pelo quarto, como Angélica. Mas Kate não queria nem mesmo ir ao funeral. Ela me pediu para levá-la à casa de uma amiga, o que foi feito por sua mãe. Angélica lembra que muitas pessoas vieram se despedir dela. O túmulo estava coberto de flores. Mas o filho de seu falecido pai não viu que o caixão estava fechado. E assim, na mente da criança, havia o pensamento fantasioso de que seu pai não estava morto, mas tinha ido para algum lugar nas nuvens. E, às vezes, quando ele sobrevoava um avião, Angélica ficava olhando para ele por um longo tempo. Talvez fosse o pai dela voando? Ele não podia simplesmente desaparecer assim. Todos diziam que Angélica era muito parecida com seu pai. As mulheres repetiam isso para a tia Lucy, acrescentando que a criança foi deixada para consolá-la, que ela cresceria e se tornaria tão gentil e decente quanto o pai, e que ele voltaria a ser o dono da casa. E somente uma vez sua amiga mais próxima perguntou à tia Lucy: "Bem, o que a senhora decidiu? O que quer dizer com isso?" A madrasta perguntou: "Você vai ficar com a criança só para você?" A madrasta suspirou e pensou em voz alta: "Na verdade, eu não adotei a criança. Archie queria que eu adotasse Kate, e eu adotei Angélica. Mas nunca chegamos a fazer isso. Então, legalmente, eu poderia colocá-lo em um orfanato. Mas não me convença ainda. Antes de mais nada, Archie sabia que seu trabalho era perigoso e me fez prometer que não deixaria Angélica para trás. E não vi nada além de coisas boas de meu marido, portanto, quero manter minha palavra. Em segundo lugar, as pessoas vão julgar. Archie tinha muitos amigos que começaram a apontar para mim na rua, dizendo que eu havia expulsado o garoto de casa. E este apartamento não é meu, é do Archie." Angélica ouviu, congelada. Ela não conseguia imaginar que a tia Lucy pudesse entregá-lo em qualquer lugar. "Vamos fazer o seguinte, então," tia Lucy alisou o oleado sobre a mesa, "torne tudo legal. Leve Angélica para algum tipo de lar adotivo. O Estado pagará pela criança, e você, como guardiã, receberá um salário. Você terá antiguidade. E se mudar de ideia, sempre poderá rescindir o contrato." Daquele momento em diante, a princípio de forma quase imperceptível, mas gradualmente cada vez mais clara, começou a se perceber que a tia Lucy se referia à própria filha de forma muito diferente da enteada. Angélica se tornou, em casa, algo como um vizinho, que vive sua própria vida, mas ninguém se importa com ele. Enquanto seu pai estava vivo, a tia Lucy não trabalhava, mas agora ela precisava encontrar um lugar para si mesma. Sem nenhum estudo, ela só poderia conseguir um emprego como carteiro. Afinal, Angélica se sentia responsável por sua madrasta, porque seu pai a amava. Por isso, a criança sempre acompanhava a tia Lucy, carregava sua bolsa pesada, segurava sua mão quando havia um caminho gelado para percorrer. "Não tenha medo, segure-se em mim", ela dizia. Mas a madrasta recebia os centavos em seu novo emprego, como ela dizia. Para pagar as contas, ela gastou a pensão de Angélica, a qual tinha direito por ter perdido seu ganha-pão, e o dinheiro que o Estado pagava à sua família adotiva. Nesse contexto, ela estava muito irritada por ter de gastar uma quantia mensal com seu enteado. Ela também estava a ponto de faltar à escola. A tia Lucy só percebeu em meados de agosto que seu enteado já tinha 7 anos e que era hora de matriculá-lo na escola. Ela o levou às pressas para passar no exame médico com Angélica. Em seguida, ele lhe trouxe coisas que o filho de um amigo havia deixado de usar. "Isso é o que você vai levar para a escola. E quanto a cadernos, canetas e lápis?" perguntou ela em voz baixa. A tia Lucy suspirou tão alto que os vizinhos devem tê-la ouvido. Em seguida, ela tirou um bilhete da bolsa. "Aqui. E tenha certeza de que vai durar. Eu não tenho mais nada."
E assim ela fez. Angelica tinha medo de dizer ao professor que não podia lhe dar dinheiro para o café da manhã, para o aniversário de um colega, para as necessidades da classe. Eu lhe direi em casa, repetiu ela, com os olhos baixos quando a professora lhe lembrou que ela ainda não havia pago a quantia exigida. Finalmente, a professora escreveu em seu diário: Naomi, por favor, venha para a escola. A madrasta não apareceu para a conversa, mas fez um escândalo ao telefone. Ela disse que a comida na cantina da escola era insuportável e que todas as taxas ou eram ilegais, que ela não tinha tanto dinheiro assim e que iria reclamar para a região. Depois disso, a professora sempre olhava para Angélica como se ela não fosse sua aluna, mas apenas uma criança que entrava na sala de aula e se sentava na última carteira. Quando Kate foi para a escola um ano depois, as coisas eram muito diferentes para ela. Não, a madrasta não ficou mais rica, mas ela se esforçou ao máximo para garantir que a menina não ficasse pior do que as outras. E, é claro, sua filha tomava café da manhã e almoçava na escola. Assim, quando Angélica chegava em casa, muitas vezes não havia nada. Tia Lucy só chegava em casa à tarde, e era quando começava a cozinhar. Isso era bom para Kate, pois ela chegava em casa alimentada. E ela sempre tinha troco no bolso, então podia correr até o quiosque comprar um bolo ou um scone. O que uma Angelique faminta poderia fazer? Ela diluiu água quente com ketchup, que acabou se tornando uma sopa, olhou em volta da casa e, de repente, em algum lugar havia algumas moedas, e será que ela conseguiria comprar um saco de aveia? A pobreza do garoto era tão marcante que seus colegas de classe inconscientemente consideravam Angélica o infeliz ou a afastavam. É por isso que ela não podia ir à casa de sua amiga sob o pretexto de fazer a lição de casa juntas, e lá, veja só, sua mãe lhe oferecia um lanche. Angélica não tinha amigos. E com a comida de cachorro foi assim. Quando seu pai era vivo, eles compraram um cachorrinho chamado Clepa. Kate pediu por ele. Na época, Clepa estava recebendo uma boa ração enlatada para cães, e Angélica ainda não sabia ler. Ela viu uma lata de cor viva na geladeira, tirou-a e usou uma colher. "O que está fazendo?" perguntou a tia Lucy. "Estou comendo", respondeu Angélica, "é bom, mas precisa de sal." A madrasta precisou se esforçar muito para manter a calma. E, no dia seguinte, ela decidiu divertir a filha. Ela colocou um novo pote na frente de Angélica, abriu e deu uma colher para a menina. "Coma." Em seguida, ligou para Kate, aparentemente depois de tê-la avisado com antecedência. A menina não se conteve tanto quanto sua mãe e riu até as lágrimas. E Angélica não conseguia entender por que todos estavam rindo. Agora Clepa estava ficando velha, e não havia mais dinheiro suficiente para comprar alimentos caros para a família. A madrasta comprava as latas mais baratas. O sabor desses cubos úmidos continuava o mesmo. Mas quando Angélica estava morrendo de fome, ela também os comia. O principal era salgá-los. À noite, quando a tia Lucy chegava, ela cozinhava, é claro. E então chamava Angélica para a cozinha, dava-lhe um prato de batatas fritas ou macarrão e dizia adeus. "Vá, coma em sua casa." Obviamente, ela quer ficar com Kate, conversar com ela, tomar chá. Depois, tia Lucy limpa a cozinha, lava a louça e esconde o resto da comida na geladeira. Uma vez, Angélica levantou arbitrariamente a tampa da frigideira, pegou uma costeleta e a madrasta lhe deu um tapa no braço. "Cresça, você terá suas próprias panelas e frigideiras para carregar." Angélica era muito consciente de seu pai. Ela entendia, o que não lhe pertence, ela não pode pegar. E nunca se atrevia a comer nada sem pedir a ele. De manhã, Kate geralmente não queria tomar o café da manhã. Ela sabia que comeria na escola. A tia Lucy cortava um pedaço de pão para Angélica, servia-lhe um copo de chá e a mandava sair pela porta. E a criança ficava lá, respirando os cheiros deliciosos que vinham da sala de jantar durante o recreio. Um dia, um amigo disse à tia Lucy: "Será que a Angélica ainda não está desmaiando de fome? Afinal, que pele e ossos restaram da criança?" A madrasta minimizou a situação. "A criança está crescendo.
Se ela tivesse ossos, teria carne. Do outro lado da rua de seu apartamento morava a avó Selena. Uma mulher idosa e solitária. Dizia-se que ela tinha uma filha em outra cidade, mas Angélica nunca a tinha visto. Mas ela gostava muito da vovó Selena. Ela não tinha cachorro, mas tinha seu gato favorito, Bonifácio, que para seu povo era apenas Bonja. Certa vez, Angélica encontrou sua avó na escada. Aqui, não sei a quem perguntar, ela estava triste, tenho que sair por uma semana, no centro regional, no hospital oftalmológico. E Boniek? Angélica, querida, você não pode dar comida e água para o gato uma vez por dia e trocar a areia da caixa de areia de vez em quando? Angélica deu de ombros, por que não? Venha comigo, disse a vovó Selena, vou lhe mostrar tudo. A senhora acabou de me salvar, eu não sabia a quem pedir. E você é um bom menino, responsável. A vovó tinha um apartamento de um cômodo. Ela ainda conseguia mantê-lo quando trabalhava como engenheira na fábrica. O apartamento era muito limpo, aconchegante e silencioso. Um Bonifácio cinza saiu do quarto com um passo entediado. Ele miava brevemente. Agora, querida, a vovó Selena abriu a geladeira, aqui, veja. Eu sempre tenho sacos de comida, mas o Bonifácio não gosta muito deles. Aqui tem salsicha, frango, peixe para ele. É melhor não dar leite para ele, pois ele digere mal. Mas Boneca adora queijo. Bem, você consegue? Angélica apenas assentiu e, satisfeita, a avó Selena lhe entregou a chave, avisando-a de que partiria na segunda-feira. Durante uma semana inteira, Angélica ficou feliz. Ela alimentou Bonifácio não uma, mas 3 vezes por dia. De manhã, ela corria para a casa do vizinho, cortava um pouco de salsicha para o gato, esmigalhava-a finamente e a colocava em uma tigela. Em outra tigela, colocava queijo cottage. Na hora do almoço, Angélica podia comer o resto do que o gato ainda não havia comido, e o animal peludo recebia uma nova porção de comida. No jantar, o menino deu a Bonifácio um saco de comida que a vovó Selena não era mesquinha e que realmente cheirava a carne. O gato não se sentiu tentado nem pelo peru com geleia ou nem pelo ensopado com molho, e Angélica terminou tudo com a consciência tranquila. Depois, ela encontrou cubos de caldo nas prateleiras e olhou conspiratoriamente para Bonifácio. O que foi, irmão? Você está com fome sem comida quente. Vou fazer uma sopa. Aqui, Angélica, com a consciência tranquila, poderia compartilhar a comida com o gato. Ela ferveu o caldo com reserva e bebeu uma xícara cheia com prazer. Quando a vovó Selena voltou, ela estava satisfeita, o apartamento estava limpo, Boniek não havia perdido peso, estava tudo bem. Aqui, Angélica, ela entregou ao menino uma caixa de chocolates, você comprou mantimentos suficientes? Angélica apenas acenou com a cabeça. No fundo, ela estava triste porque uma época tão boa estava chegando ao fim. Ela gostava de ficar no apartamento da avó, era silencioso, tranquilo, ninguém interferia, ela podia ler livros o quanto quisesse. E na casa de Kate. A garota já havia percebido há muito tempo que seu irmão havia se tornado uma espécie de servo, e o tratava de acordo. E agora a velha está de volta. Não posso acreditar, vovó Selena olhou espantada para o conteúdo da geladeira, Bonifácio realmente comia ração para animais de estimação? Não havia nem mesmo um saco sobrando. Angélica ainda era muito jovem para se conter. Ela tentou, a criança se apressou, comeu um pouco. Não se preocupe, não sobrou nada. O que sobrou, eu terminei para ele. E lavei a tigela. Com bicarbonato de sódio. Vovó Selena olhou para a criança com outros olhos. Como se só agora ela tivesse notado os hematomas sob os olhos de Angélica, os cotovelos afiados e a magreza do menino. Lágrimas brotaram em seus olhos. Meu garotinho, foi tudo o que ela disse. Mas então ele se recompôs e se ofereceu. Você quer jantar com a gente, gosta de batata frita? Durante a refeição, a vovó Selena perguntou-lhe calmamente sobre sua vida e como a madrasta o trata. O que ele come? Ele tem tudo o que precisa?
À noite, a idosa se revirou na cama. Ela não sabia o que fazer. Será que enviaria algum comitê formidável em busca de Naomi? Mas a criança seria levada para um orfanato. Será que ela estaria melhor lá? A vida em orfanatos pode ser muito difícil. Eles são um trote. Mas é impossível deixar as coisas como estão. A vovó Selena decidiu conversar com o vizinho pessoalmente. O resultado foi ruim. Quando Angélica chegou em casa, sua madrasta a jogou na escada. Ingrata! Ela poderia estar recebendo comida do governo há muito tempo. Ela mora em sua própria casa e depois sai reclamando de mim. Que direito essa avó tem de me intimidar? Ela vai contar para quem tiver que contar. Deixe-a contar. Não me pagam tanto dinheiro para defender você, o filho de outra pessoa. Agora vá viver com sua amável avó. Engasgando com as lágrimas, Angélica ligou para o apartamento da vizinha. Mas a vovó Selena não estava em casa. Em vão Angélica esperou por ela a tarde toda. A velha deve ter ido para outro lugar novamente. A criança não sabia para onde ir à noite. A tia Lucy não abriu a porta para ela, não a chamou para aquecê-la. Assim, Angélica passou a noite no porão. No dia seguinte, ela teve febre e foi para o hospital com pneumonia. Nos primeiros dias, quando Angélica estava queimando e delirando, ela não se interessava por nada. Mas depois a criança se sentiu melhor, gostou da sala iluminada e das mães com crianças deitadas ali. Elas viram que ninguém visitava a criança e regularmente lhe davam algo para comer. E ele era alimentado 3 vezes por dia no hospital. Então a avó Selena chegou. Ela descobriu que Angélica estava no hospital, na ala infantil. Ela trouxe uma sacola cheia de sanduíches, bolos, frutas, suco e iogurte. Ela falou com o médico. E, por um momento, Angélica até se sentiu como uma criança educada em casa que precisava de alguém. Você é o que é, minha querida, disse-lhe a avó Selena à guisa de despedida. Tente, fique boa e não se preocupe. Tenho que ir a um lugar e provavelmente não haverei em breve. O médico disse que você ficará aqui por mais 2 semanas. Depois, vamos pensar em alguma coisa. Angélica não entendia muito bem o que aquela senhora bondosa poderia estar pensando. Inconscientemente, ela sentia que não poderia voltar para a tia Lucy e Kate, e que elas não a aceitariam. Portanto, o único caminho que restava era o orfanato. A vovó Selena estava a caminho para ver a filha. Ela raramente fazia viagens como essa. Antes, quando estava criando Verônica, ela planejava passar a velhice com a filha. Ela não complicaria a vida de Nica, não interferiria em seus assuntos. Ela teria seu próprio quarto. Mas elas poderiam passar as tardes juntas. Tomar chá na cozinha, conversar sobre tudo o que aconteceu durante o dia, tudo isso é tão querido para a mãe. Ela ajudava Verônica, limpava, lavava, cozinhava, e a filha estava sempre presente. Vovó Selena temia, acima de tudo, as noites intermináveis e terríveis. Terríveis porque não havia ninguém por perto. Várias vezes, à noite, ela ficou doente e teve de chamar uma ambulância. Vovó Selena tinha medo de não ter tempo de se despedir de sua filha, de ir para o outro mundo sem conhecê-la. Sim, ela tinha esperança de estar ao lado de Betty. Mas a vida havia decidido o contrário. O trem da vovó Selena era um trem velho e terrível que deveria ter sido desativado há muito tempo. As prateleiras do vagão-salão eram duras, cobertas com oleado marrom, os colchões eram frágeis, a roupa de cama ainda estava úmida. Mas o pior de tudo era que estava frio e as janelas sopravam impiedosamente. Quando a idosa encontrou seu lugar, seu vizinho lhe disse: "Não tire a roupa ainda." O motorista lhe prometeu que, depois de Cisra, o vagão seria inundado com carvão e ficaria mais quente. "E se você tiver uma bolsa, coloque-a sobre o travesseiro. Está pingando pela janela. A fronha do meu travesseiro já está molhada." Infelizmente, descobri isso da maneira mais difícil. Já estava escuro do lado de fora da janela, o condutor ofereceu chá. Vovó Selena se acomodou para passar a noite. Uma sacola plástica verde se agitava sob sua cabeça.
Ela sabia que dificilmente dormiria naquela noite, pois sempre dormia mal na estrada e, para se distrair do calor do vagão, começou a se lembrar de sua vida. Selena havia crescido em uma família de professores. Seu pai era o diretor da escola e desaparecia para trabalhar de manhã à noite, e sua mãe, Angélica, dirigia as aulas de literatura. Naquela época, eles tinham um belo apartamento de 2 cômodos, com tudo o que era considerado um sinal de riqueza, e vidros, carpetes, parede. Mas a pequena Selena achava a casa sufocante e abafada. Com o passar dos anos, ela percebeu o que sua mãe havia criado. Pai, talvez seja por isso que ela preferia passar muito tempo no trabalho, em casa tudo estava bem. Angélica mantinha a casa perfeitamente limpa e, é claro, Selena tinha de ajudá-la com a faxina, que durava o dia inteiro. Havia provavelmente 15 tipos diferentes de panos, e cada um tinha seu próprio uso para tirar o pó, para janelas, para o encanamento, para pratos, para lustres e assim por diante. E Deus nos livre de misturá-los. Várias vezes por ano, Angélica até lavava o tecido que estofava o sofá e depois o pregava habilmente de volta no lugar. Com a mesma pontualidade e método, ela preparava 3 dias de comida. Não havia sanduíches. A família se reunia ao redor da mesa, a anfitriã trazia uma terrina de sopa funda e servia o primeiro prato nos pratos. Havia também um ritual para lavar os pratos e um lugar na prateleira para cada xícara. Se Selena tivesse crescido em outra família, ela poderia ter tentado se rebelar. Mas aqui todos os seus caprichos e protestos eram reprimidos desde a infância e, na idade escolar, ela havia aprendido claramente que não tinha o direito de ter opinião própria. O principal dever da garota era estudar, ela tinha que trazer para casa apenas notas ou A, as notas ou B ou eram tratadas por sua mãe como se fossem notas insatisfatórias. E como Selena também estava estudando na escola de música, ela não tinha tempo livre. Não lhe ocorreria trazer amigos para casa, muito menos um garoto. Embora Angélica trabalhasse como professora, ou seja, tivesse que gostar de crianças, na verdade, ela considerava todas as meninas mal educadas, e se comunicar com elas não faria bem a Selena, em sua opinião. Quanto aos meninos. No ensino médio, Selena começou a pensar que nunca se casaria. Sua mãe só permitiria que ela concordasse se o rapaz fosse de uma família decente, se o namoro seguisse todas as regras e se o período do buquê de doces durasse vários anos. Depois de receber um certificado e uma medalha de ouro, Selena se rebelou pela primeira vez em sua vida. Ela não entrou na escola de música, como sua mãe queria, e foi para o centro regional e passou facilmente para o Instituto Politécnico. Ela conseguiu um lugar no dormitório sem nenhum problema. Suas colegas de quarto suspiraram, lembrando-se do conforto de casa, e Selena sentiu uma sensação de libertação. Depois das aulas, você pode passear pelas ruas da cidade à vontade, ficar perto das vitrines das lojas, comprar bolos na bandeja, comprar ingressos para a última sessão de cinema. E você volta para o dormitório e não é chato lá. Os rapazes dos quartos vizinhos vêm visitá-lo, ficam acordados a noite toda, cantam ao violão. E para sua futura especialidade técnica, Selena tratou com respeito e interesse os excelentes professores que trabalhavam na universidade, capazes de incutir o amor pela matéria. No verão, os alunos iam para a equipe de construção. É claro que eles tinham que trabalhar muito, mas à noite ainda havia tempo e energia para nadar no rio e sentar-se perto da fogueira. Nessa época, Selena teve o primeiro romance de sua vida. Anthony tinha um sobrenome estranho, Stone, mas era o mais bonito dos rapazes, com ombros. E aqueles olhos azuis. No outono, quando os alunos foram enviados para as batatas, o relacionamento deles se tornou muito próximo. Raisha passou por momentos difíceis. O campo interminável, a lama, a umidade do quartel, onde os meninos dormiam. Anthony lhe dava suas luvas, carregava baldes pesados de batatas e dava um descanso à garota em todas as oportunidades. No final do outono, Selena percebeu que estava grávida. Ela consultou as meninas sobre o que fazer. Sim, foi isso que ela fez. Ela contou aos colegas de classe antes de Anthony. Você não pode esperar, Stone não vai se casar com você, suspirou uma de suas amigas, ele vai se formar e voltar para sua cidade natal.
Seus pais já escolheram uma noiva para ele lá. Talvez seja melhor não dizer nada a ele, sugeriu outra, vá para o hospital e não haverá problema. Você conseguirá passar pela sessão de inverno, disse o terceiro, e a sessão de primavera. Bem, nós a ajudaremos. Cuidaremos do seu bebê. Pense nisso, Selena. Você não vai se perdoar depois. Selena não achou que fosse tão ruim no início. Mas quando ela contou a Anthony sobre sua gravidez, ele sorriu sem jeito, não disse nada e, a partir daquele dia, começou a evitá-la. Isso mostrou claramente à garota que ela tinha de resolver todos os problemas sozinha. Selena não se atreveu a fazer um aborto. Ela passou o inverno no hospital, em trabalho de parto. Mas conseguiu passar nos exames. E os professores sentiram pena dela, vendo-a tão magra, exausta. Eles não implicaram com ela, deram-lhe boas notas. Na primavera, Selena decidiu voltar para casa. Fazia muito tempo que ela não ia para lá, e esperava que seus pais não fossem muito duros. Ela gostaria de passar as últimas semanas antes do parto em sua cidade natal, ir ao hospital e depois voltar com o bebê para seu quarto, onde tudo lhe era familiar e conhecido. Talvez seus avós a ajudassem um pouco, só até Selena conseguir seu diploma. E então ela encontraria um emprego, alugaria uma casa. Mas cuidar do bebê no momento mais difícil, quando é preciso preparar desenhos, passar nos exames estaduais, e vale muito a pena. Não, Angélica não fez nenhuma cena. Ela, sem demora, no dia da chegada, conversou com a filha. Em um tom calmo e frio, ela avisou Selena. Eles são respeitados nesta cidade, a família era considerada irrepreensível até agora. E, de repente, você tem uma filha solteira, com um filho fora do casamento, que arruinou sua vida com as próprias mãos. Você percebe que precisa assumir a responsabilidade por suas ações? Perguntou a mãe em um tom rigoroso de professora. Selena assentiu com a cabeça. E você tem que pagar pelo fato de não ter resistido ao primeiro homem que conheceu, continuou Angélica, pois viverá em quartos apertados, estudando para os exames à noite, sob o choro de crianças. Isso é vingança. E se a vida não a castigar agora, você não tirará as conclusões certas. No dia seguinte, Selena voltou ao dormitório. Ela foi bem recebida. Recebeu um quarto no andar onde moravam os alunos que tinham família, muitos dos quais também tinham filhos. No final de maio, nasceu a pequena Verônica. Felizmente, o parto foi fácil, sem complicações. E Selena recebeu alta rapidamente. Ela passou por um momento muito difícil, mas as outras meninas não se recusaram a ajudar. Elas ficaram de babá para Betty, enquanto Selena corria para o aconselhamento, passava nos exames estaduais, defendia seu diploma. E então, junto com sua filha, Selena foi em uma missão para uma cidade jovem, que estava apenas começando a ser construída. Assim, com o tempo, tudo aqui se tornou querido para o coração da mulher. Diante de seus olhos, foram construídas casas, hospitais, escolas, cinemas e lojas. No início, a pequena família morava no dormitório da fábrica, e Selena dava metade de seu salário para a babá. Depois, a fábrica lhe deu um apartamento de um quarto. Foi uma verdadeira felicidade. A beleza de Selena não era bonita, mas sua aparência era bem agradável, e seu caráter, de acordo com as críticas gerais, era de ouro. Mas o romance na vida de uma mulher nunca aconteceu. Os homens tentaram torná-la sua amante, mas Selena nunca teve essa opção. Se um homem inicialmente declara a ela que a esposa é para ele em primeiro lugar, e a conexão com ela, Selena, será apenas um passatempo agradável, por que você precisa dela? Além disso, havia vários exemplos de esposas que, depois de saberem da infidelidade de seus maridos, foram até seus amantes, fizeram cenas horríveis, gritando, arranhando os cabelos, envergonhando, xingando. Por que Selena precisava de tudo isso? Ela queria que sua filha a respeitasse. Selena se dedicou a Verônica. Ela criou a filha de forma oposta à que ela foi criada quando criança. Ela não a forçou a ser uma excelente aluna, permitiu que ela trouxesse seus amigos para casa, permitiu que ela tivesse um gato. Durante muito tempo, mãe e filha eram muito próximas.
Ambas esperavam ansiosamente pelo verão, quando poderiam sair de férias em algum lugar. De sua fábrica, Selena recebeu uma casa de campo, vouchers para um acampamento pioneiro para Verônica e um resort para as duas. Se você se lembrar daqueles anos, mãe e filha ricas, é claro, não viviam ricas, mas não sentiam sua pobreza. Se trabalhassem duro, não gastassem muito, não fizessem alarde de tudo o que precisavam, elas tinham o suficiente. E, no entanto, no fundo de sua alma, Selena sentia uma angústia de ninho. Ela percebeu que sua filha não tinha ninguém além dela mesma. Toda a responsabilidade de Betty recaía sobre sua mãe. E, quando a menina se formou na escola e, depois, no ensino médio, Selena, como se um grande peso tivesse caído de seus ombros, cumpriu a principal tarefa de sua vida, colocando Betty de pé. Naquela época, os pais de Selena já não estavam mais no mundo. Seu pai foi o primeiro a morrer. Quando Selena chegou ao funeral, notou que sua mãe também não estava muito bem. Ela mal conseguia andar, e estava claro que as coisas estavam piorando e logo Angélica não seria capaz de cuidar de si mesma. Talvez você possa vir morar comigo, sugeriu Selena timidamente. Betty e eu cuidaremos de você. Sua mãe não demonstrou gratidão. Pelo contrário, isso a irritou. Não quero ficar em dívida com ninguém. Já liguei para a casa de repouso para saber. Quando chegar a hora, irei morar lá. Não é melhor lá do que com seu próprio povo? Claro que sim. Os funcionários de lá têm de cuidar dos idosos, eles são pagos para isso, e você e Betty estarão esperando impacientemente pelo momento em que eu morrer para levar minhas preocupações embora. Selena foi às lágrimas e não ofereceu mais nenhuma ajuda à mãe. De fato, ela não visitou Angélica na residência e só veio para o funeral. Selena podia ouvir, pelas costas, os murmúrios dos mais velhos dizendo que ela era uma filha ruim. Se ao menos eles soubessem, pensou a mulher. O apartamento que os pais de Selena nunca privatizaram foi assumido pelo Estado. Quando Verônica trouxe seu noivo, Selena percebeu que não havia simpatia mútua entre ela e Billy. Ela mesma havia trabalhado honestamente durante toda a vida e acreditava que só se pode alcançar algo se não sentir pena de si mesmo. Billy, por outro lado, era por natureza muito preguiçoso. Ele usava cada minuto livre para relaxar. Ficar deitado no sofá, lendo algo ou assistindo a um programa era o melhor lazer para ele. Quando John nasceu, Verônica passou por momentos difíceis. Ela precisava de muita energia para cuidar da casa e amamentar o bebê. Selena veio ajudar sua filha. Ela viu que Verônica estava exausta, levantando-se à noite para amamentar a criança com o máximo de suas forças. Billy não queria fazer o trabalho doméstico, e seu salário era tão baixo que ele mal tinha o suficiente para comer. Selena tentou falar com sua filha primeiro. Você não vai sair da pobreza com ele, disse ela a Verônica, pelo contrário, vai se afundar cada vez mais nela. Bem, ele seria um faz-tudo, ele construiria uma casinha lá, ou em casa seria algo que ele dominaria. Portanto, não é preciso chamá-lo para colar novamente o papel de parede. Ou deixá-lo trabalhar meio período para que você e seu filho tenham tudo o que precisam. E ele? Oh, mãe, suspirou Verônica, não está vendo? Não adianta exigir do Billy o que ele não pode dar. Só vamos entrar em uma briga. E eu não tenho mais energia para brigar. Veja, é como costumava ser. Na aldeia, havia os proprietários de terras e os pobres. Os primeiros não tinham medo de trabalhar, e os últimos preferiam trabalhar o mínimo possível. Seu Billy não consegue se forçar a... Verônica apenas balançou a cabeça. Tudo bem, continuou sua mãe, se houvesse um grande amor entre vocês dois. Mas não há nada para conversar com ele. Ele pega o primeiro livro que encontra ao lado da cama e lê até cair no sono. A leitura não o desenvolve, é como mascar chiclete. Você ficará mentalmente sozinha com ele pelo resto da vida. Você conhece o termo os sojinhos juntos? Billy deve ter ouvido parte da conversa, pedaços dela, porque ele disse à esposa sem rodeios, sem se preocupar em abaixar a voz. Sua mãe nunca conseguiu se relacionar com nenhum homem, viveu o século inteiro sem um marido e agora quer destruir sua família.
Naquela noite, Selena chorou amargamente. No dia seguinte, ela fez as malas e foi embora, procurando uma desculpa para não ficar com a filha. Ela prometeu a si mesma que nunca mais interferiria na vida de Verônica, a menos que ela pedisse sua ajuda. E a vovó Selena manteve sua palavra. Ela via cada vez menos a filha. Ofereceu-se para mandar o neto de férias, mas ele não estava interessado em passar os meses de verão na casa da avó. Apenas raras ligações telefônicas com parentes e lindos cartões para o ano novo. Uma saída para a avó Selena era a comunicação com a família, que morava com ela no mesmo terreno. Um jovem e bonito Archie, militar, piloto de helicóptero, e sua jovem e sorridente esposa Bárbara. Às vezes, Selena pensava que esse era o tipo de genro que ela gostaria de ter, pois Bárbara tinha sorte. Ela sempre podia recorrer a Archie se precisasse de ajuda masculina na casa, e as mãos dele eram de ouro. E quando o casal teve um bebê e Bárbara perguntou à vizinha, preocupada, se ela estava incomodada com o choro do bebê, a vovó Selena apenas sorriu. "Eu a invejo", disse ela, "pois não pude ver meus netos." E então Bárbara morreu. Uma complicação inesperada de uma simples operação. Archie havia envelhecido alguns dias. Selena, juntamente com outras mulheres, ajudou a organizar o funeral e o velório, e chorou, solidarizando-se com o pai e o filho órfãos. Alguns anos depois, Archie trouxe para casa uma segunda esposa, Lucy. "A vida é a vida", suspirou a avó Selena, "bem, ele é um homem jovem, onde a viuvez de todo o século. E a Leftina pode se tornar a segunda mãe de Angélica." Mas isso não aconteceu, e quando Archie não era mais, quando o relacionamento com a avó Selena com essa família não deu em nada. Naquela época, a senhora já estava aposentada, e a única alma gêmea para ela era o gato Bonifácio. E então, inesperadamente, Angélica teve de ser resgatada. A vovó Selena não podia cuidar da criança, pois, com a idade que tinha, não poderia. Mas Verônica. A mãe queria conversar com sua filha. John já tinha idade suficiente e Angélica precisava de cuidados reais. Talvez Betty aceitasse a criança e abrisse seu coração para ela. E se não, talvez ela conheça uma família que possa fazê-lo. A criança é de ouro, não se pode colocá-la em um orfanato. Já era tarde quando a vovó Selena finalmente adormeceu. Ela sabia que não desistiria do que havia feito e que lutaria pela criança enquanto tivesse forças. E tinha certeza de que Deus a ajudaria a fazer isso. Verônica nem se deu conta de que o mundo havia desabado em um dia, ou o quê? Ela comprou uma viagem para Nova York. A mais barata. Uma viagem de ônibus. Basicamente, era melhor não ir e ficar em casa. Havia um novo vírus varrendo o mundo. Cidade grande, grande risco. Em casa, de qualquer forma, você poderia ligar para um médico que conhecesse. Não apenas um médico conhecido, mas quase um médico de família. Quantas vezes ele havia levado toda a família para fora? Jack era um médico de quarta geração e vivia de acordo com os antigos ideais. Certa vez, John, lendo as memórias de James Herriot, disse: "Mamãe, em Yorkshire, você liga para o veterinário à noite, ele faz as malas e vai embora. Aqui, a única coisa que você pode chamar à noite é uma ambulância e o Jack. E se ele não puder ajudar, ninguém pode. Para quem você liga em Nova York, em um hotel? O médico que receber a ligação virá. Ele o levará para um hospital onde haja vaga. Teremos de tratá-lo de forma geral. E depois é com os cartões. É assustador." O destino já tinha dado sua palavra quando os três, Verônica, seu marido Billy e seu filho John, contraíram essa doença mística em abril. Por que mística? O vírus decidia quem viveria e quem não viveria. Verônica provavelmente morreria, mas Jack a ajudou a sobreviver. Durante 3 semanas, ela oscilou entre este mundo e o outro. Jack vinha pela manhã e, à noite, lhe dava soro. Ela conseguiu dormir durante esses dias? Um hospital durante o dia, outro hospital à noite, onde ele fazia tomografias. Ele era um profissional de alto nível e, é claro, todos precisavam dele naqueles tempos terríveis.
Naquela época, Verônica não tinha dúvidas de que Deus, aquela luz, era tudo o que existia. Ela sentia que estava conectada a esse mundo por um fino feixe de prata, puro e forte, como uma corda. E essa corda cantava Live ou Viva. Billy e John haviam se recuperado facilmente, e não havia necessidade de se preocupar com eles. Verônica chorava de vez em quando e não queria ver ninguém. Apenas Jack não a incomodava. Ele era a única pessoa perto dela que havia se envolvido na recuperação de pessoas de outro mundo daquele horror. Mas agora que Verônica havia se recuperado, ele estava dedicando todo o seu tempo e energia a outros que estavam atualmente fazendo equilíbrios mortais. Verônica usou a internet para comprar uma viagem. Ela não tinha para onde ir. Talvez se seu marido e seu filho tivessem percebido que ela havia sobrevivido a um milagre, se ela tivesse sentido a alegria e o carinho deles, ela não teria pensado em sair de casa. Mas seu marido chegava em casa do trabalho e se sentava ao computador. Nessa máquina inteligente, ele se dedicava ao que Verônica chamava de O Village of Fools, ou Vila dos Tolos, quebra-cabeças, desenhos cômicos, paciência. Ele matou o tempo de forma inepta, que o matou com maestria, escreveu Jacques Cocteau. Verônica passou a sentir, depois da doença, uma aversão aguda ao desperdício sem sentido das coisas mais caras. John mal estava em casa, estava tendo um caso com uma garota e tudo mais não merecia sua atenção. Verônica tentou entrar em uma rotina. As compras, a cozinha, a lavanderia, a limpeza. Não havia energia, ela colocou a chaleira no fogo e sentou-se para descansar, e o ressentimento cresceu. E o ressentimento crescia. Por que tentar? A vida havia lhe mostrado que ela poderia morrer e eles nem perceberiam. Verônica tinha estado em Nova York há muito tempo, quando criança, com sua mãe. Na grandeza dessa cidade, tremendo sob o céu cinzento, vivia o mesmo anseio que agora está na alma de Verônica. Nova York estava em sintonia com ela. Ela não conseguia andar muito, passava de ônibus por esses palácios e monumentos, a música da arquitetura congelada em pedra. Quando ela informou a família sobre sua partida, John pareceu não ouvi-la, mas Billy, clicando em seu mouse, perguntou: "Você decidiu tirar férias?" Sim, e Verônica jogou o moletom na bolsa com tanta força, como se esperasse que ele se estilhaçasse e que o tilintar dos fragmentos lhe desse prazer. O grande ônibus de turismo estava apenas um terço cheio. Verônica sentou-se longe de todos, na parte de trás, sozinha. Colocou um travesseiro sob o pescoço e se cobriu com uma manta xadrez. Os protetores auriculares que havia comprado na farmácia ajudaram a mal ouvir o filme O Shirley Weasley o que estava passando na TV. Verônica fechou os olhos. Em tal anabiose, saindo dela apenas nas paradas sanitárias, ela chegou a Nova York. O ônibus parou perto da estação de trem e o embarcou a guia turística, uma mulher magra na casa dos 50 anos que se apresentou como Nathalie. Ela usava um casaco azul e um boné azul escuro com uma pena. Em qualquer outra cidade, Nathalie teria se destacado, pois era um tanto esquiva para uma senhora do século XIX. Mas em Nova York, ela se encaixava. Nathalie falava tanto, com os inevitáveis olhe para a esquerda, olhe para a direita, que logo Verônica ouvia apenas o murmúrio de sua voz, não as palavras. A voz não era irritante. Provavelmente, a guia turística também tinha tato na vida. Verônica pagou antecipadamente por um quarto de hotel separado. Mas ela teve uma surpresa. Não era realmente um hotel, mas um albergue inferior. Estava localizado em um prédio antigo, em um antigo apartamento de luxo. Havia molduras no teto e várias lareiras. Na entrada, em uma pequena sala que deve ter pertencido ao serviço, estava a recepcionista. Ela hesitou antes de entregar a chave a Verônica. "Sabe de uma coisa? Deixe-me colocá-la em outro quarto", sugeriu ela. "É simples e miserável, minúsculo, vazio, com apenas uma cama e uma mesa de cabeceira e uma janela para o pátio. O pátio é triste, se você olhar para ele o dia todo, vai querer se enforcar. Eu lhe darei um quarto com 9 camas, você viverá lá sozinho. Não há muitas pessoas aqui agora, o albergue está vazio. Não vou acomodar mais ninguém por 2 noites.
Mas o quarto é grande, e as janelas têm vista para o rio Fontanka. Quase todo o espaço do quarto de 9 camas estava ocupado por beliches. Mas em um canto havia a maior lareira que Verônica já tinha visto. É claro que ela nunca havia sido acesa nas últimas décadas, mas era muito fácil imaginar o fogo. A lareira era decorada com anjos moldados. Verônica, sem acender a aurora, foi para a cama perto da janela e ficou sentada por um longo tempo, observando as luzes dançando na água do rio e quase sentindo o calor fantasmagórico da lareira em suas costas. Ela se sentiu um pouco perdida nos séculos e estava prestes a tentar encontrar o caminho de volta para o presente. Estava na hora de comer alguma coisa. Verônica não tinha comido nada desde ontem. A recepcionista Cassie disse que havia um frigobar, chá, café e biscoitos no quarto. Em princípio, ela poderia ter se contentado com isso. Mas Verônica queria caminhar pela cidade, sentir as ruas sob seus pés. Pelo menos por um tempo, mas para sentir que pertencia a este lugar. A força vinha de algum lugar. Ela decidiu caminhar até Gostiny Dvor. Sua mãe costumava levá-la até lá e, na cafeteria, comprou uma sobremesa da qual Verônica se lembrava para sempre, pois nunca havia provado nada igual. Algo entre creme e geleia, com cor de chocolate. Era a chance de voltar à sua infância e comer uma sobremesa assim pela segunda vez na vida. Verônica caminhou e ficou surpresa ao não ver neve ou gelo na Nevsky. Ela achava que os zeladores jogavam a cabeça para trás, respiravam sobre os flocos de neve e eles derretiam sem chegar ao chão. Havia souvenirs à venda no metrô. Devo levar algo para casa ou não? As pessoas em casa não se importam com o fato de ela ter ido embora. Ela queria levar para o marido algo anedótico, algo voltado para os estrangeiros. Billy lhe parecia tão estranho agora. Leve a ele este chapéu tricolor com listras brancas, azuis e vermelhas, uma balalaica de brinquedo e uma garrafa de vodka. Mas ele não vai entender a dica. Ele simplesmente beberá a vodka. De uma porta do Gostiny Dvor vinha o cheiro do metrô, do subterrâneo. Verônica entrou pela outra, a da loja propriamente dita. Ela subiu até o primeiro andar e olhou em volta, em que direção ir? Ela não conseguia se lembrar de nada. Virou à direita e caminhou por um bom tempo, dando voltas em torno do enorme prédio. Mas encontrou a cafeteria. Ainda serviam sobremesas aqui, um luxo para Verônica, pois não existiam em sua cidade natal. No entanto, ela não era uma boa andarilha em cafés e restaurantes e talvez não soubesse disso. Verônica pegou uma torre rosa inchada em um prato de porcelana e cacau. Ela se sentou em uma mesa. A cafeteria estava quase vazia. Além de Verônica, havia outro homem sentado ali perto. Ele estava bebendo lentamente seu café em uma xícara pequena. Seus olhos estavam no telefone. Verônica olhou para ele sem pressa, de modo que não teve medo de encará-lo. Ela olhou para ele e olhou para ele, sem acreditar. Depois se levantou e se sentou à sua mesa. Mickey? Ele disse. Você o reconhece? Eles haviam estudado juntos no ensino médio. Só que Verônica era uma garota certinha, caseira, que tinha de ser cortejada gentilmente, pedida em casamento e levada embora. E Mickey era muito talentoso, charmoso e indefeso. E essa combinação o tornava irresistível. Verônica sabia que havia garotas por toda parte atrás de Mickey e ela nem sequer tentava se aproximar dele, pois não via Mickey como alguém que pudesse amar. Ela odiava competir, rivalizar, tomar o lugar dos outros. Seus colegas de classe o faziam lembrar de cães brigando por um osso. Mais uma vez ele conheceu Mickey na biblioteca. Era uma biblioteca regional enorme, que ocupava um terço da casa de ópera. O teatro ficava no centro, uma ala era a biblioteca e a outra, a escola de coreografia. Verônica, escolhendo livros, imaginou como viviam as crianças do internato, futuros dançarinos. Há escadas enormes, barras de ferro nas janelas, tetos em algum lugar no céu. Está sempre frio. E as crianças Manangeli correm por aí com roupas leves, meias, colantes, saias. Como pardais. Elas estão morrendo de fome porque não conseguem engordar.
Algumas estão pulando escada acima e escada abaixo, chiuriando. E alguns estão com saudades de casa. Toda vez que saía daqui no escuro, Verônica ficava na sala de leitura até a biblioteca fechar. Ela via as luzes do primeiro andar nas janelas dos dormitórios do internato, e no terceiro andar as meninas estavam trabalhando no tir. Verônica imaginava que elas não saíam do teatro, como princesas em um castelo encantado. A sala de ensaios do dormitório e o palco, esse era o mundo delas. A biblioteca também era dividida em 3 partes, a sala de leitura, o depósito de livros e o departamento de livros raros. Na sala de leitura, onde os alunos trabalhavam a maior parte do tempo, uma garota muito bonita distribuía livros. Parecia uma mulata, com pele morena e lisa, olhos negros enormes e cabelos cacheados. Quando Verônica leu um romance de Jorge Amado, pensou que era assim que Teresa Batista deveria ser, cansada de lutar. O departamento de livros raros era acessado por uma passagem separada sob o telhado. Ao longo da escada semi-escura, havia o tipo de lixo que se vê em casas antigas. Um piano decadente, um chale de malha decrépito, já cheirando a poeira, um aparador esculpido sabe-se lá em que século. Parecia que você se encontraria no andar de cima, no sótão, onde haveria ainda mais lixo. Mas não, o departamento de livros raros era composto por 2 salas contíguas, que teriam sido bem iluminadas se não fossem os pombos que se agarravam aos peitoris das janelas. Se as janelas fossem abertas, apenas o farfalhar de suas asas poderia ser ouvido durante todo o dia, a partir do amanhecer. Mas dessa vez Verônica estava atrasada. Era dezembro, estava escurecendo, fazia 30 graus negativos lá fora e as janelas estavam decoradas com padrões brilhantes de gelo. Mickey também estava aqui. Os dois tiveram que esperar que uma velha bibliotecária com um chale de penas pendurado no ombro encontrasse os livros que eles haviam solicitado na sala ao lado. Ficaram na janela, riscando desenhos no vidro fosco porque não tinham nada para fazer. Verônica, com sua manicure, estava melhor. A única coisa que a surpreendeu foi que o gelo não estava frio. Era como pó de dente. Mas o copo já estava congelado. Para o seu diploma? Ela perguntou a Mickey, referindo-se aos livros que tinha vindo buscar. Ele falou simplesmente para manter o barulho baixo. Verônica teve que se lembrar de ficar longe de Mickey. Sim, disse ela com simplicidade, e sorriu para ele como se fossem amigos há 1000 anos, e Verônica fosse sua alma gêmea. Vinha ao departamento de história para a Idade Média, para romance, e eles me deram a matéria ou propriedade alodial dos camponeses em algum século. Idade Média, leu a vice-diretora, uma mulher mais velha e antiquada, que não conseguia nem mesmo se identificar mentalmente com o clima romântico. O que ela esperava? Perguntou Verônica, que ele lhe pedisse para escrever sobre como os cascos dos cavalos em que os cavaleiros cavalgavam arrancavam faíscas das calçadas de Paris. Ela queria argumentar com ele, dizer-lhe que nunca se deve tornar seu amor público. Ele ficou impressionado com O Sol dos Mortos, de Chmelev, a Crimeia na Guerra Civil, sua tragédia, comparada com a que Shakespeare fez parecer um gentil conto de fadas. Verônica sempre foi atraída por tragédias, mesmo contra sua vontade. Elas queimavam seu coração, todo o resto parecia insignificante. Que tempos, que heróis! Mas ela nunca havia dito uma palavra sobre isso ao seu supervisor, e agora estava esperando que um arquivo de jornais antigos fosse levado a ela. Ele escolheu o tema A Imprensa Socialista Menchevique de 1917. Você pode escrever uma tese sem amor, disse Mickey, basta dedicar um pedaço de sua vida a ela. É apenas um trabalho. Escrever uma tese é como ir buscar um saco de batatas no mercado. Não se pode escrever sem amor? Verônica apertou os olhos, embora a luz da sala fosse fraca, proveniente de uma única lâmpada pendurada em um longo fio. Um livro, disse Mickey. Está escrevendo um livro agora? Você pode ver como estou arrependido. Havia 3 cadernos gerais, eu estava terminando o último. Verônica sabia por que escrevia em cadernos. Não em um tablet, não em um laptop. Ela escrevia no papel. Os professores não se incomodavam nesse caso, achavam que o aluno escrevia o que lhe era pedido. Apenas um esboço. Como o resto de nós.
Quando a campainha tocava, Mickey olhava para cima, como se estivesse fora de seu mundo. Que aula tivemos? Ele perguntava. E agora seu romance inacabado foi roubado. Provavelmente são garotas do dormitório, groupies. Elas não se importam se é uma gravata, uma bituca de cigarro, uma peça de roupa íntima ou um livro. Desde que seja de seu ídolo. Mas eu não posso, disse Mickey, quase desesperado, mesmo que o recupere, não posso continuar. Alguém o está lendo. É como se estivessem com os pés sujos. Qual é o objetivo? Quem se importa tanto quanto eu? Ele olhou para Verônica com um olhar tão infantil e desamparado que só então percebeu por que todos precisavam dele. Ele sempre tem a mente aberta. É como sentar-se perto do fogão e aquecer as mãos. Não importa quanto tempo dure o fogo. Mas aquele momento feliz quando a chama de outra pessoa se aproxima. Mickey não parecia bem agora. Alto, ele parecia mais baixo. Mais jovem ainda, mais velho. Betty. Ele disse, oh meu Deus, Betty. Ele deixou o telefone de lado e agarrou as mãos dela. Ele não hesitou nem por um segundo. As mãos dele estavam quentes, as dela estavam frias. Você mora aqui? Ele perguntou, há quanto tempo você mora aqui? Como é possível que não tenhamos nos conhecido? Verônica fechou os olhos. Ela queria dizer que era possível morar na mesma rua, ou até mesmo na mesma casa, e nunca se conhecerem. Mas as palavras lhe escaparam e ela não entendeu por que de repente perdeu o chão sob seus pés. Ela não pensava em Mickey há anos. Mas, na verdade, ela precisava tanto dele que estava tonta. Por que isso aconteceu? Ele a havia levado para a cabana. Mais tarde, ela percebeu que ele estava falando de um chalé, um lugar onde a família passava as férias. Então ela viu uma casa. Uma casa de conto de fadas em uma floresta nevada. A neve aqui era tão pura. Sua brancura não tinha nada a ver com o homem. Um vestido de anjo. Mickey abriu o portão de pedestres com dificuldade, caminhou até o chalé naquele branco virgem e se juntou a ela. Verônica não se perguntou se ele morava aqui, se a havia trazido para a casa de outra pessoa. Isso não importava agora. Um corvo voou, a neve caiu de um galho, e Verônica sentiu que estava fora do tempo. Era como se ela estivesse no limiar entre a infância e a adolescência, e tudo diante dela era como uma lousa em branco. Eles podiam moldar um boneco de neve, fazer um anjo, deitados na neve e batendo os braços como se fossem asas, e podiam se beijar, abraçando-se com tanta força. Eles se empolgaram e perderam o equilíbrio, mas não cambalearam tentando sair do monte de neve, mas continuaram bebendo um do outro, e os lábios frios e ávidos eram mais inebriantes do que champanhe. Ela pensou que nunca mais teria isso em sua vida. As chamas do forno holandês queimavam, e Mickey havia deixado a porta aberta, e o calor fluía para eles, e o próprio forno estava tão quente que o metal parecia rosa e transparente. E passou muito tempo até que o forno esfriasse, quando as chamas se apagaram e o fogo tremeluziu nas brasas. Verônica e Mickey olharam pelas janelas brilhantes para a cidade escura da noite. O pequeno quarto era tudo o que havia para a cama. Eles estavam deitados exaustos, incapazes de levantar os braços, incapazes de puxar o lençol para cima. Finalmente, Verônica tocou a testa do homem. Ela estava úmida de suor. Grânulos grossos. Verônica rolou de costas, sentindo uma leveza no corpo que nunca havia sentido antes. Era como se ele não pertencesse a ela agora, mas a outra mulher, mais jovem. Não havia vergonha ou reprovação. Você perdeu a cabeça, mãe, você perdeu a cabeça na sua idade. Se a alma não envelhece, agora o corpo estava alcançando-a, tornando-se um com ela novamente. E tudo estava bem nesta terra. Estou com sede, disse Verônica. Sua voz estava rouca. Vou colocar a chaleira no fogo agora. Mickey se levantou, devagar, não imediatamente, como se estivesse tonto e com medo de perder o equilíbrio. Ele abriu a porta. Verônica pensou que fosse um armário, mas Mickey acendeu a luz e descobriu que era uma cozinha, bem grande.
Ele despejou água na chaleira elétrica e, 1 minuto depois, ela fez barulho. Por que você não mora aqui no inverno? Perguntou Verônica. Você sempre quis privacidade. Mas aqui você está em uma realidade paralela, em outro mundo. Mickey voltou com 2 xícaras de chá. As xícaras eram simples, de cores diferentes. Uma em xadrez vermelho e verde, a outra com um ursinho de pelúcia vestido de Papai Noel. É a Dasha da minha sogra, disse ela com um sorriso, eu a odeio. A Dasha ou a casa da sua sogra? Verônica esclareceu. Ela se sentou e puxou o lençol até quase a garganta. Foi então que o cansaço se instalou. E não havia ninguém para culpar. Por que Verônica achava que tudo tinha voltado com a liberdade que ambas tinham tido um dia? Ambos estavam conectados. Ela estava apenas saciando a sede que a invadira tão repentinamente e não era para chá. Então agora espere, bobinha, e fale em um tom neutro para que eu nem suspeite do quanto você está magoada. Conte-me sobre sua família, pediu Verônica, recostando-se nos travesseiros. Ela jogou a cabeça para trás, olhando para o teto. Talvez isso impedisse que as lágrimas escorressem, mas elas rolariam pelas têmporas, quase imperceptivelmente, de qualquer forma. Quem é sua esposa, sua sogra? E a filha? Todas as mulheres. Você ama sua esposa? Ela está doente. Não posso deixá-la. Ele tentou, mais de uma vez, ir embora, voltar a viver sozinho. Ele se apaixonou por uma garota bonita, esperava um paraíso para 2, para Adão e Eva, mas era uma armadilha. Eva era como a própria serpente. Sua sogra estava atrás dela, e as duas empurraram Mickey para o trabalho. Arar e vencer. Lavrar, lavrar, lavrar. Quando Mickey tentou recorrer a outras mulheres, esperando secretamente que elas fossem mais fortes do que Eva e o ajudassem a se libertar, a esposa e a sogra recorreram à avó e leram encantamentos com ela. Recentemente, a esposa foi diagnosticada com câncer. Ela disse a Mickey, é por causa de sua bebida. Agora ele está no hospital, fazendo quimioterapia. Os médicos dizem que ela vai ficar bem. Você escreve livros? Escrevo discursos para funcionários do governo, disse Mickey. Eles gostam de falar diretamente. E pagam muito dinheiro para parecerem inteligentes. E os médicos precisam de muito dinheiro. Eles ficaram quietos por um tempo. Você vai trazer sua esposa para a cabana na primavera? Disse Verônica. Sim, concordou Mickey, ela precisa de ar fresco. A sogra dela fará geleia de maçã. E a filha vai ficar entediada e pedir para voltar para a cidade. Ele viu toda a sua vida pela frente. Ele sabia que não mudaria. E não tentou mudar nada. Suas asas foram cortadas. Não por causa da conspiração, mas por causa da culpa. Verônica ficou atrás do grupo e pegou as passagens de trem, ligou para casa e, estranhamente, o telefone foi atendido por seu filho, tão ausente ultimamente que só voltava para casa à noite, e nem sempre. Verônica informou brevemente que voltaria um dia depois e apertou o off para evitar ser questionada. Embora fosse improvável que John fizesse alguma pergunta, ele tinha pouco interesse na vida de sua mãe. Verônica ficou com a prateleira de baixo, em um compartimento. Os vizinhos acabaram sendo agradáveis. Uma estudante que voltava para casa nas férias. Ela disse, e não posso comer no caminho, fico tonta. Só como frutas. E durante todo o trajeto, o compartimento cheirava a tangerinas de ano novo, que Aurora estava carregando. E havia 2 homens jovens instruídos viajando a negócios. Eles poderiam ter formado uma companhia amigável, bebendo conhaque ou champanhe e conversando. Mas Verônica passou a viagem inteira de frente para a parede. Ela entendeu que esse comportamento interferia com os vizinhos, que seria necessário sentar-se, mover-se para que os homens pudessem comer à mesa. Mas ela não conseguia. No início, os companheiros ficaram quietos, achando que a mulher estava dormindo. Depois se acostumaram e pararam de notá-la. Como um tronco. Ninguém conheceu Verônica. Ela recusou um táxi na estação e foi a pé,
embora fosse longe. Arrastou sua mala de rodinhas atrás de si e sentiu o quanto não queria ir para casa. Pela primeira vez em sua vida. E também se deu conta de que não iria mais morar com Billy. Antes, ela havia procurado opções, compromissos. Ela poderia ir para qualquer lado. Agora ela percebeu que não podia. É muito doloroso. Ele percebeu que antes era como viver no corpo de outra pessoa e tentar se encaixar. E agora acabou. Acabou. John abriu a porta de sua mãe. Verônica ficou novamente surpresa por não haver ninguém em casa àquela hora. Billy devia estar no trabalho, John na escola. Mas a porta estava trancada. E havia muitas pessoas na casa. Seu filho e uma garota desconhecida, alta, de cabelos ruivos e olhos arregalados, que também tinha saído para o corredor para encontrar Verônica. E com ela, um menino de cerca de 5 anos, muito parecido com a menina. O mesmo cabelo cor de cenoura. Mamãe, disse John, e o coração de Verônica se apertou porque fazia muito tempo que seu filho não começava uma conversa com ela com essa palavra, de mamãe, estes são Nancy e Michael. Nancy e eu nos casamos. Ontem. Ela engoliu nervosamente. Você estava com pressa antes de eu chegar aqui? Perguntou Verônica. O rosto dela estava transtornado. Tinha se tornado uma máscara. Verônica foi até a cozinha e abriu a geladeira. As prateleiras estavam quase vazias. Eles comeram sem mim? Perguntou ela. Se o casamento era algo que podia ser feito no meio para eles, por que deveria ser diferente para ela? Ela se perguntou sobre as compras. Se ela deveria ou não ir à loja por eles. À noite, houve um conselho de família. A princípio, Nancy não compareceu, pois tinha que colocar o filho na cama. O restante da família se sentou ao redor da mesa na cozinha. Ninguém mais se sentia parte do todo, todos estavam sozinhos. A família havia se desintegrado. Você não voltou para casa porque estava com ela, com Nancy? Verônica perguntou ao filho, sem mais nem menos. Mamãe, por que está surpresa? Hoje em dia, o namoro começa onde costumava terminar. E assinamos nossos nomes para que ninguém ditasse depois. Se deveríamos ficar juntos, separados, casar ou não casar. Decidimos e nos casamos. Billy olhou para as mãos, sei que Nancy morava com os pais, mas agora está morando com você. Ele já sabia que Verônica havia dito ao marido que o deixaria. Se ela tivesse alguma ideia de como seguir em frente, teria que se decidir rapidamente. O chão estava sob seus pés. Não vou dividir o apartamento, disse Billy, vou comprar algo, um quarto, uma casinha. Venderei as ações. Ele recebeu uma herança de seu pai, que havia trabalhado no norte durante toda a vida. Antes, Billy sonhava em viajar, queria conhecer o mundo. Agora ele investiria em uma casa. E você é mãe? Perguntou John. Para ele, o fato de seus pais serem divorciados era secundário. O que importava era como todos eles seriam alojados agora. Nancy não seria assediada? Ela seria feliz? A ruiva saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. O menino adormeceu. Ele não havia dito uma palavra a Verônica durante todo o dia, mas naquele momento ele foi até a mesa e se sentou no conselho de família. Tenho uma proposta, disse ele, há uma casa de campo, herança da avó, em Alepole. Ela a deixou para mim como herança. Eu a dou a você. Você pode se mudar para lá e nós ficaremos aqui. Ele ainda não chamava Verônica pelo primeiro nome ou, Deus me livre, por mãe. Alipol, Alexandrovskoye-Pol, era o bairro mais pobre da cidade, todo particular. Os recém-chegados não construíram mansões aqui. Não havia florestas, rios ou lagos por perto. Não havia natureza alguma, apenas casas de madeira lotadas construídas em meados do século passado. Aqueles que foram para Alepole foram embora para sempre. Era quase impossível vender uma casa aqui, trocá-la por algo mais decente. Qualquer pessoa no lugar de Verônica teria feito um escândalo.
gritando e quebrando pratos. Você está me expulsando do meu próprio apartamento? Vá em frente. Faça uma hipoteca e dê-o fora daqui. Verônica acha que seu filho está indo embora e que ela não o verá mais, a menos que o persiga como um cachorro, implorando por atenção. Nancy colocará John contra ele. Ela dirá que a mãe dele quer ficar sozinha em um apartamento de 3 quartos e nos sacudirá como o esterco de uma pá. Será ainda pior se o Billy for embora e a Verônica e os filhos pequenos forem morar nesse apartamento. Nancy olhará para ela como se ela não fosse nada. Como se não fosse nada. E assim, dia após dia, mês após mês, porque Verônica não concordava com seus planos. Tudo bem, eu vou para aquela cabana, disse Verônica. Tem todas as comodidades, Nancy foi generosa com a explicação, e faremos tudo por meio do MFC para que seja legal. E não há como voltar atrás. Até Billy, indiferente à casa, olhou para Verônica com surpresa. Ele não achava que ela concordaria. Sem mais nem menos, em poucos minutos, eles haviam concordado em entregar à ruiva tudo o que possuíam, tudo o que haviam acumulado ao longo dos anos. Vou me deitar. Verônica se levantou. Sua garganta estava seca, mas ela não queria fazer uma festa do chá na frente deles, então se serviu de um copo de água, branca e leitosa por causa do cloro, e o engoliu. O MFC abre amanhã às 9, disse Nancy atrás dela. A voz da ruiva era quase benevolente. Talvez ela não achasse que venceria tão facilmente. Verônica entrou no dormitório sem ligar o auror, fez a cama e se deitou. Ela se enrolou no cobertor como se fosse um casulo. Logo Billy viria e se deitaria ao lado dela, pois não tinha para onde ir. E eles adormeceriam, cada um virando para o seu lado. Tudo foi feito com uma rapidez surpreendente, como se a decisão final não tivesse sido tomada por eles, mas por alguém mais alto. A papelada era feita em um instante. Eles sempre tinham que implorar, esclarecer, correr 10 vezes para conseguir cada pedaço de papel, e aqui. Billy comprou um quarto de 13 metros. A casa era um antigo dormitório. O quarto em si estava bem consertado e tinha uma ótima vista da cidade abaixo. Mas o resto não passava de um banheiro, um chuveiro, uma cozinha, como um quarto sujo e degradado dos anos 90. Billy também havia aceitado quase a primeira opção que lhe foi oferecida. Cada um dos cônjuges estava ansioso para fugir, ansioso para ficar sozinho, não importava onde. Verônica levou seu laptop e sua mochila. John e Nancy não ajudaram na mudança. O filho precisava ir para a escola, Nancy para o hospital. Ela trabalhava como enfermeira em um departamento de cirurgia plástica. O mais caro. Nancy explicou as instruções e lhe deu um molho de chaves. Esta é para casa, esta é para casa de banho, acho que é para a garagem, a cozinha de verão, você vai descobrir. Verônica entrou no duplo e foi para o terminal. Ela sabia que o ônibus passava pelo templo, mas como se fosse a primeira vez que notava as cúpulas douradas, atravessou, mal marcando seus movimentos, sem ser notada pelos outros. Uma nova vida estava começando. No início, a dupla estava lotada, mas depois restaram 2 avós na sala. Elas olharam abertamente para Verônica. Depois de muitos anos viajando para a cidade, as avós já conheciam todos que viajavam com elas. Essa mulher era nova. O ônibus lentamente fez um círculo e parou. Ali estava o centro da vida local. Tudo ao redor era pequeno, como um brinquedo. Uma pequena mercearia, a placa dizia O Bueno. Havia até uma barbearia. Verônica imaginou que as mesmas mulheres idosas que vinham com ela vinham aqui a vida toda para fazer o cabelo. E agora o barbeiro havia envelhecido com elas e estava cortando o cabelo das clientes quase às cegas, sentindo suas cabeças. Ela não conseguia tirar essa imagem absurda da cabeça. Verônica vagou por um longo tempo, carregando um pedaço de papel na mão com o endereço 14 Victory Street. Todos que passavam por ela no caminho a examinavam. O que ela está procurando? Finalmente, uma senhora idosa chamou: conheço tudo aqui, já trabalhei aqui como carteiro. Verônica se sentiu constrangida e, em vez de dar o endereço, por algum motivo descreveu a foto que Nancy lhe mostrará no celular.
Estou procurando uma casa como esta. É marrom com persianas azuis. Há muitas delas por aqui, disse a mulher, persianas azuis em todos os lugares. E as tábuas, sabe, são marrons. Finalmente, disseram a Verônica onde ficava a Victoria Street. Por alguma razão, mesmo aqui, nem todo mundo a conhecia. Não era nem mesmo uma rua, era um beco. Havia uma casa rica, de tijolos, de 2 andares. E, ao lado dela, o barraco deles. Uma cerca inclinada, paredes de madeira, outrora pintadas de chocolate, sorveiras sob a janela, os pássaros ainda não tinham tido tempo de bicar todas as bagas, e os cachos vermelhos apareciam sob as fofas capas de neve. Verônica caminhou para casa, caindo na neve como Mickey havia feito antes. Só que aqui não havia sogra, nem esposa. Ela, Verônica, praticamente não era mais a esposa de ninguém. Nancy havia lhe dito, vá a uma caldeira a gás. Mas seu filho não parou, vá onde você vai, mãe? Para a casa particular de um mendigo. Espere pelo menos até a primavera, quando estiver quente. Você não sabe como aquecer esta caldeira. Vamos lá, pelo menos eu vou com você, vou lhe ensinar. Eu não podia nem esperar pelos outros. Mickey está na loja, tratando sua esposa e não tentando mais ficar longe dela. Billy está sentado sob o teto do quarto, jogando paciência sem fim. Tudo o que ele precisa é de internet e eletricidade. Ele tinha eletricidade em sua cabana. Antes disso, Verônica mexeu na fechadura por um longo tempo, tentando encontrar a chave. Ela parecia encaixar, mas não girava, e seus dedos já estavam congelados. Não havia uma única pessoa na Victoria Street, ninguém a quem pedir ajuda. Finalmente, ele conseguiu abrir a fechadura, puxando-a da dobradiça de ferro. Uma pequena varanda e ou um palheiro. O piso é um pouco inclinado. E há uma pilha de coisas que os proprietários acharam que não precisavam. Um aparador antigo, não uma antiguidade, apenas um aparador soviético com vidro manchado. Uma cadeira vienense quebrada, tapetes dobrados, algumas bacias, trapos. A cozinha estava na penumbra, a única janela dava para uma cerca alta de tábuas. As paredes, pintadas de verde, a geladeira entreaberta, mofada por dentro, um fogão de 2 bocas. Verônica acionou o interruptor de luz. Havia luz. Mas era só isso. Boba, ela nem tinha perguntado se havia água na casa. Aparentemente, não. Havia uma cisterna sobre a pia enferrujada, um balde no chão. À direita da cozinha há um pequeno cômodo. Também na semi-escuridão, com uma janela voltada para a mesma cerca. A única coisa que cabe aqui é uma cama estreita e um guarda-roupa duplo ao pé. E como estava frio em toda parte. Verônica entrou em outro quarto, maior e mais iluminado, com 3 janelas. E completamente vazio. Apenas um espelho oval na parede a saudou quando ela entrou. E provavelmente havia ícones pendurados naquele canto. Ninguém havia morado aqui por muito tempo, o papel de parede havia passado tanto pelo frio do inverno quanto pelo calor do verão, havia descascado da parede, borbulhado em alguns lugares, manchado em outros, escurecido perto do chão. Mas esses quadrados claros. Os ícones foram retirados, talvez vendidos. Ou foram dados aos amigos da velha falecida, aqueles que ainda estavam vivos, para rezar por sua alma. No chão, os livros estavam empilhados ao acaso. Pareciam ter sido arrastados para um canto como se fossem lixo. Eram livros didáticos antigos, quem estava estudando com eles? Enquanto se endireitava, Verônica olhou novamente para o espelho e pensou ter visto algo tremeluzir nele. Ela se levantou com um sobressalto e olhou para. Durante a meia hora seguinte, ela andou de um lado para o outro na cabana, com neve até os joelhos, inspecionando seus pertences. A porta de madeira do banheiro externo não fechava, a neve teve que ser removida com uma pá. A garagem tem rachaduras em toda a parede, como um zigue-zague de raios. Os terríveis celeiros adjacentes estão completamente destruídos, o teto de um deles está caindo. Está escuro lá dentro e tudo está empilhado com vigas e tábuas.
E no outro, no lado oposto da casa, havia um anexo, e havia uma nova fechadura na porta. É claro que havia uma caldeira a gás no interior. Era preciso consertá-la, pedir a alguém para acendê-la, chamar um mestre. Mas a noite estava chegando e Verônica sabia que ninguém faria isso hoje. Como ela iria passar a noite? Ela estava com muito frio. Mas, novamente, dirigiu-se à estação de ônibus. O duplo o estava esperando por passageiros. A maior tentação era entrar no ônibus e ir para casa. Tomar um banho, deitar-se em uma cama quente. Mas Verônica sabia que, em geral, aquela não era mais sua casa, e ninguém a esperava lá. Seu filho não se importaria, mas como Nancy ficaria chateada se Verônica voltasse? Na loja de ferragens, Verônica comprou um aquecedor, na mercearia, chá, açúcar, uma garrafa de 5 litros de água, pão e salsichas. Agora, pelo menos, ela poderia passar a noite. Se ela fechasse a porta do pequeno cômodo, provavelmente conseguiria se aquecer. Depois disso, ele jamais esqueceria sua impotência e as lágrimas que lhe vieram aos olhos naquela noite. Como ela havia lavado o prato e a faca no balde, cortado sanduíches, feito chá em uma jarra de meio litro. Como ela adormeceu, arrastando-se para a cama com o casaco e tentando aquecer o travesseiro frio e úmido com a bochecha. Ela acordava com frequência durante a noite, provavelmente a cada hora. E ele ouviu um cachorro uivando em algum lugar próximo. Não podia ser um lobo e, embora não fosse muito longe da floresta, mas ainda havia ruas, casas, pessoas. O cachorro uivava de forma tão ensurdecedora e desesperada que parecia que nada poderia tirar a saudade. Pela manhã, Verônica percebeu que a geada havia chegado. O pequeno aquecedor agora era completamente inútil. Ele não conseguia aquecer o quarto a uma temperatura suportável. Verônica estava morrendo de frio. Seus dedos gelados cometeram o erro de pressionar os botões do telefone. Ela ligou para o pessoal do gás, que lhe disse para esperar que eles viessem verificar e ligar a caldeira. Verônica queria muito ir ao menos à loja, pois não havia nada para comer e a loja era quente. Mas ela tinha medo de que, se não pegassem a proprietária, eles dariam meia volta e iriam embora. E ela não sobreviveria à segunda noite no frio. Verônica saiu para a varanda. Suas bochechas ficaram imediatamente cobertas de gelo e seus cílios ficaram gelados. Verônica decidiu limpar a neve do caminho para o banheiro externo, onde ficava a fornalha. Ela deu a volta na casa e ficou atônita. Havia um animal sentado na propriedade do vizinho. Um enorme cachorro branco, como ela nunca tinha visto antes. Nem parecia um cachorro, mas sim um leão. Não havia cerca entre ela e o cachorro. A cerca era apenas uma grade, que a fera poderia pular ou derrubar se a atacasse com o peito. Então Verônica notou que o cão estava preso por uma corrente. A corrente era grossa, de ferro, mas era curta, então ele não podia correr, não podia esticar as pernas. E a caixa não era um abrigo, mas um cercado, com 3 paredes e um teto. É por isso que você estava uivando, disse Verônica calmamente, estava muito frio e você não tinha onde se esconder. Um homem não a teria ouvido. Mas o cão abanou as orelhas, mostrando que tinha ouvido cada palavra. E ele continuou olhando para Verônica. E não havia em seus olhos a raiva feroz de um cão que passou todo o seu século acorrentado e já estava ficando louco. Verônica leu no olhar dele, fixo nela, a sabedoria e a vontade de se manter firme até que nada pudesse mudar. Perto do cão, Verônica agora se lembrava da raça de Alabai e havia uma tigela. Rasa, vazia. Provavelmente era usada para comida. Não havia uma segunda tigela para a água. Como você bebe? Ela perguntou ao animal em voz mais alta. Ou você só come neve? Espere, eu já volto. Ele trouxe alguns restos de salsicha e pão. Era assustador chegar perto do cachorro. Verônica jogou a comida, ela nunca tinha sido uma boa atiradora, mas agora o cachorro pegava a comida no ar e a engolia sem mastigar. E Verônica não tinha água. Não tinha água de jeito nenhum. Ela podia sentar-se ao lado do bebê e mastigar neve.
Quando eles vieram conectar a caldeira em seus meninos realmente jovens, ela pagou a mais e pediu: Eu entendo, não é seu departamento. Mas talvez vocês possam me dizer como conseguir água aqui. De onde tirá-la? Ela percebeu que agora, com frio, cansada depois de uma noite sem dormir, sem maquiagem, ela parecia para eles apenas uma tia velha insinuante. Um dos rapazes, o que estava embolsando o dinheiro, respondeu com condescendência: Há um cano de água no final da rua, caseiro. Se funcionar, você pode pegar um balde de lá. E eu achei que tinha visto um poço em sua casa. Ali, a tampa é plana. Verifique-a também. A água do poço escorria em um pequeno filete. Verônica levou muito tempo para encher o balde. Mas agora que a casa estava aquecida, ela achou que poderia se virar com o resto. Ela colocou as coisas no armário. Mudou a mesa da cozinha para a sala grande e iluminada. Esse seria seu local de trabalho. Verônica já havia deixado a redação há muito tempo, tendo encontrado um cliente para quem escrevia histórias. O cliente lhe enviava as histórias e Verônica as enchia de carne e osso, tentando dar vida a elas. Ela as chamava de histórias de índios. Coincidências sem precedentes, gêmeos, vilões, machos e beldades. O mal era invariavelmente punido no final, e todos os imerecidamente humilhados e insultados ou ganhavam riqueza, felicidade e amor até o túmulo. Para ela, era uma renda que lhe permitia se alimentar. Depois do almoço, Verônica fez uma pausa. Ela olhou para a casa que havia recebido com outros olhos. Ela viveria aqui, talvez envelhecesse ao lado dessa casa. Verônica sentiu a paz de estar sozinha. Não pensou em seu filho, nem em seu ex-marido, nem em Mickey. Cada um deles havia escolhido seu próprio caminho, e seus nervos em frangalhos precisavam ser tranquilizados. Verônica aqueceu água e a despejou, morna, em uma panela. Hoje, quando foi à loja, comprou comida não só para ela, mas também para seu cachorro. Como nunca tinha tido um cachorro antes, ela não sabia o que comprar. Então, aleatoriamente, colocou um saco de chape em sua cesta. O animal estava em seu lugar. Na neve, enrolado, com as patas enfiadas embaixo do corpo. Uma panela de água estava fervendo. Quer comer? Verônica perguntou ao cão. Ela se aproximou e o cão se levantou. O que havia nesse movimento de sua vontade de comer? Ou uma ameaça, uma mensagem para o hóspede não convidado não cruzar a linha? Verônica colocou o pote na neve e procurou com os olhos. Depois, quebrou um galho murcho de uma macieira e o usou para empurrar água para o cachorro. Como ela estava com sede! Ele se esqueceu de tudo e engoliu avidamente e lambeu o pote agora vazio. Ele cheirou a bolsa quebrada de chape e foi embora. Quando começou a escurecer, Verônica ainda estava trabalhando. O silêncio a acalmava, e agora ela percebeu que precisava ficar sozinha por um longo tempo. Ela se levantou para colocar água na pequena chaleira elétrica que havia comprado hoje. Ela se olhou no espelho e estremeceu. Ele refletia o mesmo cômodo em que ela estava agora. A mesma escuridão, com a única luz vinda da cozinha. Mas no cômodo além do espelho havia coisas que não estavam lá. Verônica podia ver a borda da mesa e a toalha de mesa de brocado pendurada nela. E um sofá contra a parede oposta. E no sofá estava sentado um homem. Ela não conseguia distinguir os traços de seu rosto. Mas podia ver que ele ainda não era velho, era moreno e estava olhando para ela. Verônica lembrou-se da leitura da sorte que sua avó lhe havia contado. É assustador, ela disse a si mesma. Antes da adivinhação, você tem que tirar todos os ícones da casa. Depois, acender velas, colocar 2 espelhos de frente um para o outro, sentar-se em frente a eles e esperar. E talvez, algum tempo depois, no corredor de espelhos, você verá um homem vindo em sua direção. Essa será sua alma gêmea. Mas assim que olhar para o rosto dele, você terá de virar o espelho. Porque se esse homem chegar à fronteira e sair do espelho para a sala, ele o matará. Não se pode mexer com o impuro. E agora o primeiro pensamento de Verônica foi virar o espelho, para
Mas o homem no espelho se levantou e saiu. Pela porta que, no mundo de Verônica, dava para a cozinha. Ele saiu e foi embora. Parecia-lhe que algo aconteceria em seu destino, que alguma mudança ocorreria. E no dia seguinte, quando o telefone tocou, ela percebeu que eles haviam começado. Ficou ainda mais surpresa quando ouviu a voz de sua mãe. Desculpe-me por vir sem avisar, disse a vovó Selena. Estou aqui para vê-la e tenho uma conversa muito importante para ter. Mas, mãe. Verônica exclamou, eu não estou em casa agora. Quero dizer, não, eu estou, mas agora moro em outro lugar. Ela não contou à mãe sobre o divórcio nem sobre a mudança para uma casa em ruínas, pois não queria aborrecer a mãe. Ele achava que sua mãe tentaria interferir, argumentar com o neto, e isso não acabaria bem. A mãe estava em uma idade em que precisava ser protegida de informações negativas. Verônica teve uma premonição de que chegaria o momento em que ela e a mãe teriam que morar juntas. De forma alguma ela colocaria sua querida senhora em uma casa de repouso. Bem, você vai me explicar tudo depois. Vovó Selena estava com pressa, eu estou no trem, a conexão nem sempre é boa, ela cai. Dê-me seu endereço. Vejo você lá. Algumas horas depois, Verônica já estava na estação de trem. Ela não podia esperar pelo trem, passeou calmamente pela plataforma e, quando o trem finalmente chegou, ela abraçou sua mãe com força. Senti muito a sua falta. Quando estavam no táxi, Verônica pediu. Não desmaie. Sim, a casa é velha e está em ruínas. Mas agora ela é toda minha. Talvez fosse isso que eu quisesse em minha velhice, não dever nada a ninguém. Eu sabia que era muito difícil assustar a mamãe. Selena tinha passado por tanta coisa e tinha sobrevivido a tudo. Mesmo assim, eu temia a reação da mulher mais velha. E, de certa forma, ela estava certa. Vovó Selena andava pela casa com os lábios apertados. Tem certeza de que fez a coisa certa? Ela finalmente perguntou. O que quer dizer com isso? Quero dizer que você provavelmente sabe em seu coração como isso vai acabar. O John não vai durar muito tempo com aquela perseguidora de saias. E não se trata nem mesmo dele, não se trata de Nancy o submeter à vontade dela, mas sim dela. Hoje ela tomou o apartamento de sua família. Amanhã isso não será suficiente, e ela não terá mais nada para tirar de John. Ela dividirá a casa, colocará seu filho em algum guarda-roupa. Ele também cederá a ela, como um homem orado. E ela irá procurar um novo peixe dourado. Alguém que possa lhe dar mais, e depois mais, e depois mais. E uma casa como a que você tem agora. É preciso muito dinheiro ou as mãos de um homem muito capaz. Você tem alguma dessas coisas? Mamãe, a senhora sempre diz todas as coisas certas, mas é tão insensível. E se eu não tivesse procurado os rapazes e meu filho tivesse me repreendido por arruinar a vida dele? A vovó Selena olhou para a filha por cima dos óculos. Por que não deixá-los testar a si mesmos para ver quão fortes são seus sentimentos? E se eles se separarem, graças a Deus, você não acha? Betty, há algo que você não está me contando. Acho que era tão importante para você se livrar de tudo de uma vez, especialmente do seu marido, que você desistiu. Você disse que faria qualquer coisa para ser livre. Verônica ficou em silêncio. Então ela disse. Talvez você também tenha razão. Enquanto tomavam chá, vovó Selena esfregou a testa com a palma da mão. As mudanças em sua vida tornam um pouco difícil ter a conversa que vim ter aqui. Qual é o seu problema? A voz de Verônica estava temerosa. Talvez a mamãe tenha um problema de saúde? Veja, eu queria que você acolhesse uma criança. Sobre o quê? Isso é algo que Verônica nunca esperou. Ouça o primeiro. E a avó Selena contou à filha toda a história da família. Que Angélica tinha pais jovens e maravilhosos. Mas primeiro ela perdeu a mãe e, alguns anos depois, o pai. Angélica nunca deveria ter sido abandonada por sua madrasta. É inacreditável que ninguém tenha dado o alarme até agora.
Uma criança faminta está disposta a comer comida de cachorro, mas Angélica, ao contrário do cachorro, tem um senso de dignidade, não reclama, não implora. Ela aceita apenas o que, do seu ponto de vista, ninguém precisa. E recentemente o bebê quase morreu de pneumonia. A madrasta, ao que parece, tinha medo de ser processada. E agora ela quer ir em frente, abrir mão da guarda e mandar a criança para um orfanato. E esse não é o caso. Angélica tem um coração de ouro. Ela precisa de uma família. Achei que só havia uma pessoa a quem ela poderia confiá-lo, você. John cresceu, ele tem sua própria vida. E você poderia ser uma mãe para essa criança. Mas agora a comissão está vindo para examinar os lares. Eles deixarão uma criança viver nessas condições? Mãe, estou surpreso com você. Não posso lhe responder de imediato. Mas prometo pensar no assunto. À noite, Verônica tentou deixar sua mãe o mais confortável possível. Ligou a calefação, colocou lençóis limpos, trouxe-lhe outra xícara de chá com limão. E por um longo tempo elas se sentaram e conversaram sobre a vida. Não se tratava apenas do fato de que elas não se viam há muito tempo. Mesmo quando se telefonavam ou se visitavam, não conseguiam ser tão francas como eram hoje. A avó Selena achava que não tinha mais o direito de interferir na vida da filha, mesmo que não gostasse, e achava que Verônica era infeliz em sua família. Mas esse era o caminho que a filha havia escolhido para si mesma, então a mãe deveria ter ficado de fora e apenas observado. Verônica percebeu que sua mãe estava certa sobre a coisa mais importante. Mas a jovem achava que ainda não podia mudar nada, ela tinha um marido, um filho. E só agora Beth se sentia livre, como em sua infância. E, à noite, ela sonhava novamente com o homem de cabelos escuros que a olhava atentamente, como se estivesse esperando por algo. "O que você quer me dizer?" perguntou Beth. Ele não respondeu. Mas então um rapaz de cabelos loiros entrou na sala e se sentou ao lado do estranho. Eles começaram a conversar animadamente, mas Verônica não conseguia ouvir o que eles estavam falando. Ela acordou novamente com a mesma sensação estranha. Se antes, cansada de tudo o que havia passado, ela achava que não haveria mudança em sua vida, teria que viver sua vida. Agora ela tinha uma noção do significado do que estava acontecendo. Percebendo que o principal ainda está por vir. E você tem que guardar suas forças para tudo. A vovó Selena também não havia passado a noite em vão. Ela não havia desistido de sua ideia, mas agora estava pensando sobre ela à luz das mudanças na vida de sua filha. E talvez algumas delas fossem para melhor. "Bem, já pensou em alguma coisa?" perguntou a Verônica. "Primeiro temos que ir, ver o rapaz, conhecê-lo", disse a filha com cautela. "Não é que não gostemos um do outro, mas apenas. É impossível perceber imediatamente que somos estranhos, que não há intimidade mental entre nós." "É claro que devemos ir", disse a avó Selena com seriedade, "mas sobre intimidade mental, você fala de si mesma. Angélica ainda é uma criança pequena. Seu coração está pronto para se abrir para qualquer pessoa que seja gentil com ela. E eu queria lhe dizer outra coisa. Se tudo der certo, vamos vender tudo. Eu venderei meu apartamento, você venderá esta casa e nos mudaremos juntos. Teremos o suficiente para comprar uma casinha modesta no subúrbio, algo em que possamos morar imediatamente. É para lá que levaremos Angélica." "Oh, mamãe", disse Verônica, como uma criancinha, "estou tão cansada." E por um longo tempo ela ficou sentada com a cabeça apoiada no ombro de sua mãe. Sem pensar em nada, apenas sentindo o calor da mão que a segurava. Costumava haver uma grande varanda no hospital infantil, e as crianças em tratamento costumavam ficar deitadas ali por muito tempo, respirando ar fresco, pois o hospital ficava perto da floresta. A varanda, é claro, ainda estava lá, mas havia se tornado uma loja de sucata, e a entrada estava fechada. Quando Angélica se recuperou, o médico a aconselhou a caminhar. "Você está muito melhor agora, irmão, do que quando veio nos ver. Não está tão desnutrido, tem um rubor nas bochechas e seus exames estão muito bons.
E seus laboratórios estão muito bons. Por que você não sai um pouco? Caminhe pelo prédio uma vez, depois 2 vezes no dia seguinte. E depois você sobe nos esquis, brincou o médico. Ele conhecia a história do garoto e queria sinceramente ajudá-lo. A única coisa que ele não levou em conta foi que Angélica não estava usando roupas com as quais pudesse andar pelo parque do hospital. Mas a tia Mallory, a enfermeira, percebeu. Ela lhe deu uma jaqueta velha de alguém e algumas botas grandes, mas que podiam ser usadas. Agora vou comprar outro chapéu, disse ela, vestindo Angélica, look. É, claro, rosa, feminino, mas quem está olhando para você? Quando Angélica abriu a pesada porta do hospital, o ar frio parecia intoxicante. O garoto até balançou algumas vezes e se agarrou ao batente da porta. Logo após o prédio do hospital, começava a floresta, e os pinheiros em sua decoração branca eram fabulosamente belos. Não muito longe dali, um homem de moletom e chapéu Ushanka estava escovando a neve. Angélica também queria trabalhar com a neve. Com seu pai, eles costumavam fazer um enorme boneco de neve em dezembro. Mas o menino percebeu que aquele não era um lugar para se divertir. Mesmo assim, ela decidiu se aproximar do zelador e perguntou: "Posso ajudá-lo?" O homem olhou para ele com atenção. Ele tinha cabelos escuros, mas Angélica achou que ele lembrava seu pai. "Tenho certeza de que você não consegue segurar uma pá", disse o homem, "você é muito pequena e magra. Você tem permissão para sair ou fugiu?" "O médico me disse", Angélica respondeu seriamente, "não se preocupe, eu vou conseguir." "O que você acha, irmão?" "Bem, pegue a pá de lixo." E Angélica, entusiasmada, começou a limpar a neve com uma pá de ferro. "Você trabalha aqui como zeladora?" perguntou ela a seu novo conhecido quando ambos pararam. "Sim", disse o homem com uma entonação estranha em sua voz, "não tenho para onde ir." "Não me lembro de nada, meu irmão." "O que você quer dizer com isso?" "Eu gostaria de saber." "Os médicos locais me disseram que a ambulância me trouxe até aqui. Eles me encontraram na rua nas primeiras horas da manhã com uma lesão cerebral. O investigador veio e me interrogou. Mas não há esperança de que eles descubram quem fez isso. Eu mesmo não me lembro de nada. Provavelmente bati na cabeça dele, roubei-o e fugi." "Então, o que você vai fazer?" O homem falou com Angélica como um adulto, e a criança gostou muito dele. "Os médicos me explicaram. Há um longo trabalho pela frente, irmão. Eles vão restaurar meus documentos, e se eu não me lembrar de nada, vão me colocar em um internato." "Isso é como um orfanato?" "Bem, sim", sorriu o homem, "mas lá não há crianças, apenas adultos. Então, talvez eu aprenda a fazer negócios e me recupere." "Por que está falando de órfãos? Você não é um deles, é?" "A tia Lucy me expulsou de qualquer maneira, ela e Kate não precisam de mim. Não tenho mais para onde ir." "Conte-me, mano, sobre ti." A história de Angélica causou uma grande impressão em seu novo conhecido. "Espere, não se preocupe. Quando eu recuperar minha memória, vou tirá-lo deste orfanato." "Qual é o seu nome?" perguntou Angélica. "Aqui eles me chamam de Belry", sorriu o homem tristemente, "mas, por enquanto, me chame assim." Enquanto isso, Angélica olhava para longe. Belry se apoiou em sua pá e olhou também. 2 mulheres estavam caminhando lentamente pelo beco do hospital. Uma mais velha e outra mais jovem. "Vovó Selene", sussurrou Angélica. E ela correu em direção a ela, estendendo a mão para abrir o zíper do casaco do governo que ela usava sobre o peito. No último momento, ela tentou diminuir a velocidade, consciente de que poderia derrubar a idosa. Mas não conseguiu, por sorte a segunda mulher apoiou a vovó Selena sob seu cotovelo. "Para onde está correndo?" A avó fechou apressadamente o zíper das roupas do menino. "Vai estourar, e você ainda não se recuperou." "Betty, esta é minha Angélica." O garoto olhou para a companheira da avó de Selena e viu que a mulher era parecida com ela, só que mais jovem.
Mas ela tinha os mesmos olhos azuis e já estava tirando o chale para jogá-lo sobre a cabeça do menino. Bellry observou a cena e sorriu. Ele percebeu que algo havia mudado na vida de Angélica. Não faz muito tempo que o menino temia ser mandado para um orfanato. Mas, aparentemente, isso não o ameaçava agora. E Verônica não conseguia tirar os olhos de Bellry. Ele era o mesmo homem com quem ela sonhava todas as noites. Até Angélica receber alta, eles passavam muito tempo juntos todos os dias, Verônica, seu futuro filho adotivo e Bellry. Uma mulher tomou para si a responsabilidade de ajudar um homem que havia perdido a memória. E ela logo conseguiu descobrir quem era o homem. Surpreendentemente, seu nome era Bellry e ele havia chegado à cidade em uma viagem de negócios. Ele morava ao lado da mesma casa que Verônica havia conseguido. E ele era o proprietário do Alabai branco. Na ausência de um homem, os vizinhos tinham medo de soltá-lo, apenas para alimentá-lo. A família foi reunida após cerca de 6 meses. E agora, em uma casa de madeira bem arrumada com persianas entalhadas no primeiro andar, vive a avó Selena. Ela escolheu esse cômodo ao lado da cozinha. Eu me levanto de manhã, faço o café da manhã para todos, faço bolos, ela costumava dizer. Angélica se mudou para o quarto ao lado dela. Não foi fácil resolver todos os problemas com os papéis. Mas agora o casal Verônica e Bellry são seus pais adotivos. O menino cresceu e ficou mais forte durante esse tempo, agora ele se parece muito com o pai, mas seus olhos são azuis como os de Verônica. E agora Angélica não quer outra família.